Queridos irmãos e irmãs, principalmente os profetas do tempo da reconstrução de Jerusalém, mas também alguns outros anteriores, de certo modo contrabalançavam uma tendência que existia no povo de Israel, porque o povo, para viver na fidelidade à aliança com Deus, precisava de uma coesão muito grande, de uma união, de um sentido muito forte de identidade, que é tão forte que sobreviveu até os dias de hoje, né? Se a gente pensa, os judeus são o único povo da antiguidade que existe até hoje, todos os outros desapareceram, né? Grandes povos, grandes civilizações, todas desapareceram. Mas ao mesmo tempo que existia essa necessidade de coesão, de se tornar um povo unido, de manter a identidade, acabava entrando junto, como quase de forma inevitável, um certo exclusivismo, um certo pensamento de que nós somos melhores que os outros, nós somos diferentes, nós somos especiais, nós somos únicos. E de certo modo Deus é como que é só para nós, é o nosso Deus. E diante disso, os profetas, ao mesmo tempo que insistiam na fidelidade de Israel, a sua aliança, e insistiam nessa identidade do povo, como povo escolhido de Deus, ao mesmo tempo rompiam e brigavam, de certo modo, com esse exclusivismo, dizendo: não, esse Deus que escolheu Israel, fez aliança com Israel, é o Deus de todos, e é um Deus que chama todos a uma comunhão, a uma unidade muito maior. De certo modo, essa comunhão, essa unidade maior, que faz com que cada ser humano, de certo modo, tome parte e seja também povo escolhido de Deus. Essa unidade maior se realiza quando o próprio Verbo de Deus, a palavra eterna de Deus, assume a nossa carne, assume a nossa natureza. Ali acontece essa união tão desejada, tão expressada em todas as religiões, né, entre Deus e o ser humano, sua criatura. Ali acontece verdadeira união, a verdadeira comunhão, a verdadeira religião, a verdadeira religação do ser humano com Deus, que tinha sido rompida pelo pecado, mas quando ela é restaurada em Cristo, ela assume uma dimensão muito maior do que antes, porque não é só um estado de graça, de amizade com Deus, mas é um estado de comunhão plena entre a natureza de Deus e todos nós. Então, tudo isso é realizado em Cristo. Com Jesus Cristo, de certo modo, a religião, todo o pensamento religioso da humanidade, todo o intuito religioso chega ao seu fim. A gente pode pensar na experiência cristã como o fim da religião. Em que sentido? No duplo sentido de que a finalidade, o ideal de todas as religiões está justamente nessa união entre o ser humano e Deus que acontece na pessoa de Cristo e que acontece também nessa forma da comunhão, porque Cristo, ao assumir a nossa natureza, compartilha comigo a sua maneira, sua vida, que é a vida em comunhão com o Pai e no Espírito Santo. Então, todos nós somos mergulhados nessa grande comunhão. Então, ali acontece o fim, né, no sentido
de que toda aquela pergunta do ser humano, aquele desejo, encontra finalmente a sua resposta. É claro que depois a experiência cristã, ela, como continuando a encarnação de Cristo, que assumiu a nossa carne, a nossa natureza, que assumiu nascer num lugar, numa cultura, num povo, numa língua, etc. A Igreja também vai encarnando a carne do mundo, de certo modo, e tomando aquelas formas próprias da religião, que sempre existiram e que são comuns a todas, mas no meio dessas formas a gente tem que perceber, quase como uma transubstanciação, aquela profunda mudança no ser que existe dentro dessa forma religiosa, porque aqui não é mais o ser humano inventando ritos e símbolos e sinais para expressar o seu desejo de Deus, mas é o próprio Deus que responde a esse desejo e faz com que essa resposta tome a forma da nossa pergunta, justamente como alguém faz uma pergunta numa língua, você conhece essa língua, você responde na mesma língua. E Deus nos respondeu por meio do seu Filho Jesus Cristo e da sua Igreja. A Igreja, mais do que virá se transformar num supermercado de 1000 culturas diferentes, ela fala com o ser humano enquanto tal, ser humano que no meio das suas diversas culturas, expressões, línguas, tem no seu coração o mesmo anseio, o mesmo desejo de encontro com Deus, e foi colocado ali no seu coração pelo próprio Deus que o criou. E é justamente esse encontro que Jesus celebra nesse evangelho que a gente acabou de escutar, quando ele escuta que um centurião romano, um soldado pagão, um invasor de Israel, manifesta uma fé maior do que qualquer um daquele povo escolhido de Abraão, de Isaac e de Jacó poderia ter expressado. E, portanto, existe um lugar também para eles na grande festa do reino de Deus, no grande banquete no seio de Abraão, de Isaac e de Jacó, nossos pais na fé. Peçamos a graça de nós mesmos participarmos desse banquete, porque nós já participamos dele de forma sacramental em cada Eucaristia que participamos.